Gente, eu comecei falando sobre a questão do mapa. Alguém, se vocês que estão aqui já fizeram o mapa astral de vocês, eu gostaria muito de saber. Coloquem aqui se vocês já fizeram um mapa astral pela internet ou com algum astrólogo. Na nossa introdução eu já falei, né, da questão do quão complexo é o mapa astral, né, que a gente não é só o nosso signo solar, que é aquilo que a gente geralmente busca, né, primeiramente, que geralmente nosso interesse já parte daí, a gente às vezes foca nesse signo solar e muitas vezes, né, tem muitas vezes não, sempre tem uma série de características que não são restritas só ao nosso signo solar. Então muitas pessoas não se identificam às vezes quando leem alguma coisa porque estão levando justamente em consideração essas características mais atribuídas ao signo de sol, do sol, né, do seu sol, que é aquela data, naquele mês, né, naquela hora que a gente nasceu, a gente consegue ter acesso ao nosso mapa. Então, o mapa, que ele tem a questão dos signos, das casas, dos aspectos, e essas casas, né, para quem não está familiarizado, trazendo de uma forma bem básica, são as esferas da nossa vida, né? Então a ideia aqui é a gente ir percorrendo por essas posições, e hoje eu prefiro focar no Sol, né? Então vou fazer uma série de lives e cada uma delas eu preferi dividir assim para a gente poder explorar mais os assuntos, já que o meu objetivo é falar sobre na prática, né? A gente não ficar conceituando e definindo, mas procurando ver na nossa vida os aspectos relacionados à luz e sombra, né? Que é um conceito, uma diretriz fundada pela Emma Costé de Macheville, uma grande astróloga, né? Que é inclusive a Cláudia Lisboa, é a grande pessoa a reverberar essa filosofia, que é lindíssima, justamente porque ao tratar a questão da astrologia nesses preceitos de luz e sombra, isso faz com que a gente olhe para a gente mesmo de um lugar plural, né? Que a gente entenda melhor a nossa pluralidade e não de forma dicotômica, né? Ou eu sou uma coisa ou sou outra. Não, a gente sempre tem muitas vozes aí, né? E falando de Bakhtin, a filosofia bakhtiniana também tem um entrelace bastante interessante aí. No canal Bakhtin Artista, né, que eu já promovo alguns diálogos ali, inclusive há uma live falando, para quem se interessar, depois eu coloco nas referências, uma live com a astróloga Luciana Munira, e a gente faz esse diálogo sobre luz e sombra a partir dessas duas filosofias, tá? Então, trazendo o Bakhtin também para entender os seres heterogêneos que somos, né? Então, quando a gente fala de luz e sombra, é basicamente a gente entender que nós temos todas essas naturezas, né? Nós temos as nossas luzes, as nossas potências, as nossas qualidades, né? E temos também as nossas sombras, que são os nossos desafios, né? Então a astrologia nos ajuda a entender essas influências, essas tendências que habitam em nós, né? E poder acolher também isso, né? Poder a gente encarar a sombra não como um defeito, nem como essas características como algo determinante para mim, pelo menos é assim que eu vejo aqui. Eu sempre friso que ninguém trate com verdade absoluta. Eu já falo já expliquei ontem o meu lugar de fala aqui, né? Mas é como eu entendo e como eu busco compartilhar para que a gente possa entrelaçar os nossos conhecimentos, as nossas visões. Então, as sombras, elas são extremamente importantes, né, para que a gente possa se rever, se aceitar, mas não no sentido de camisa de força, né, e sim que a gente possa sempre exercitar melhores versões de nós, né, e para isso a gente tem que olhar para as dificuldades, a gente tem que olhar para as sombras, né, e tão importante quanto olhar para as sombras é a gente reconhecer as nossas luzes, né? Então, é desse ponto de vista que eu
quero falar isso, que eu proponho que o nosso papo seja assim, focando numa posição, que no caso hoje é o Sol e a casa, né? Foi a casa que abriga esse Sol, no caso o meu, e vocês podem falar do de vocês, eu vou gostar de saber. E então, com base nisso, a gente vai intercalando, obviamente, os assuntos. Eu posso falar tanto na sequência sobre as demais posições, né, mas intercalando com outros assuntos, mas assim a gente tem a possibilidade de falar desses dois aspectos de luz e sombra, e aí eu vou compartilhar exemplos da minha vida, como é que eu fiz esse entrelaçamento das características com coisas que eu vivenciei, né, como uma forma de ajudar também quem talvez não tenha ouvido falar sobre isso, não tenha feito seu mapa, ou fez e também tem dificuldade para entender como é que pode compreender isso assim de forma mais palpável, né, na concretude mesmo do dia a dia, como é que isso se manifesta. Então a ideia é a gente poder bater um papo sobre isso. Isso demanda, né, que a gente tenha mais tempo. Então por isso que eu sugiro que hoje a gente centre no Sol, né, nos nossos sóis. Contem pra mim, gente, o Sol, qual seria o Sol de vocês, se vocês sabem a casa, né, que hospeda esse Sol.